Cultura Racional, Universo em Desencanto, oitavo fascículo da tréplica, página 61. Há veteranas eras e há longos séculos, como assim há milênios, todos vêm procurando acertar, e tudo até hoje por acertar. Como aí estão, tudo e todos por acertar, devido à humanidade estar em curto. A energia verdadeira do animal racional é a energia racional e não a energia elétrica e magnética, que é do animal irracional. E assim, por a vontade de ser livre, é que aí estão, desta maneira, como bichos racionais. E se continuar a abusar da vontade, por a vontade de ser livre, vai para outra classe inferior, vai para a classe de bicho irracional. E na classe de bicho irracional vai correr todas as classes de bichos por entrar na hierarquia dos bichos irracionais. Vai ser bicho de pena, vai ser bicho de pele, vai ser bicho de escama, vai ser bicho de casca, vai ser bicho de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos e de todos os tamanhos, do bicho maior que existe ao bicho menor que existe, porque tudo isto é uma deformação racional ou uma hierarquia de classes, cada vez mais inferior, por se tratar de uma deformação. Tudo que é deformado vai se degenerando e vai se transformando em vidas diferentes, em classes diferentes e em classes diferentes de bichos irracionais. Tudo isto porque o animal racional, se está aí como animal, é porque fez por onde estar. Porque cada qual faz por onde ser o que fez por onde ser. Como o animal racional ainda está numa categoria privilegiada, porque como animal ele tem ainda uma chance de recuperação, de ser recuperado pela fase racional e por termo seu infortúnio, voltar ao seu mundo de origem. Mas o animal racional, por a vontade de ser livre, ele abusa em querer fazer o que entende, e dizendo: quem manda na minha vontade sou eu. A vontade é livre, eu faço o que tenho vontade de fazer. Por a vontade ser livre, abusa da vontade. Esses assim não querem saber do direito, nem da forma do bem de si mesmo. Acha que a sua vontade está acima de tudo, embora errado, mas a vontade é livre e afirma em dizer: se eu estou errado, eu sofro as consequências dos meus erros. A vontade é livre e eu sofro as consequências dos meus atos. Esses são teimosos rebeldes. São os que estão dentro da deformação. Hierarquicamente, finda-se esse corpo de vida aparente e se transforma em outros corpos de vida diferente em classe inferior, porque tudo é racional em classes inferiores. Tudo que existe se trata de uma deformação racional em classes inferiores. Barata é racional, lagartixa é racional, mosca é racional, mosquito é racional, pulga é racional, insetos de todas as espécies são racionais, rato é racional, todos os bichos são racionais, cada um em sua classe, porque se trata de uma deformação racional numa hierarquia muito grande de classes. Então, esses rebeldes, convencidos, encroados, teimosos, que não conhecem a natureza, que não se conhecem, que não sabem nem por que existem, com esta vida aparente, esses descem para as classes inferiores. Vai correr todas as classes de cachorro
Então pergunta ao cachorro: antes de tu seres cachorro, o que tu eras? Antes de ser animal irracional, o cachorro não tem sentido. O cachorro perdeu o sentido do seu ser antes de ser cachorro. Então, antes de ser animal irracional, ele era animal racional. O antes de ser animal, como animal racional, ainda tem sentido das coisas, ainda tem sentido de tudo, do que é bom e do que é mal, para ter possibilidade de voltar para o mundo racional. Nessa categoria privilegiada de animal racional, ainda tem condições de voltar para o mundo racional, mas depois que passar para outra classe de irracional, não tem mais condição. Vai correr todas as classes do irracional. Vai ser cachorro, vai ser barata, vai ser rato, vai ser lagartixa, vai ser urubu, vai ser sapo, vai ser porco, vai ser cobra, vai ser macaco, vai ser jacaré, vai ser burro, vai ser cavalo, vai ser cabrito, vai ser carneiro, vai ser pato, vai ser galinha, vai correr todas as classes do irracional, vai correr todas as classes da fauna marinha, da fauna vegetal e do reino do animal irracional de todas as espécies, insetos de todas as espécies. Tudo isto por usar a vontade sem limite, por a vontade ser livre. Então usa a vontade sem limite, se limitando somente aos seus gostos, às suas vontades, na sua maneira de pensar, na sua maneira de proceder, na sua maneira de agir. Como quem diz: ninguém é mais do que eu, sou dono de minhas vontades, faço o que quero, a vontade é livre, eu uso a vontade como eu entendo de usá-la. Só faço o que entendo, só faço o que gosto, a vontade é livre e não admito que ninguém se imponha às minhas vontades, ou seja, mais do que eu. Infelizmente, tem pessoas assim. Eu sou dono da minha vontade e a vontade é livre. Só como do que gosto, só faço o que eu gosto e não admito que ninguém venha dizer que ninguém esteja mais certo do que eu, porque eu estou certo. Porque a vontade é livre e a vontade, sendo livre, eu estou certo, porque faço uso da vontade por a vontade ser livre. E dessa maneira eu estou certo por a vontade ser livre. A vontade é livre, sim, mas a vontade tem limites, e por isso todos são desiguais, e uns sabem mais do que outros, e ninguém nasceu sabendo coisa alguma. Tudo o que a pessoa sabe aprendeu à custa de alguém, porque ninguém nasce sabendo. Então, se o que sabe aprendeu à custa de alguém, tem alguém que sabe mais do que as suas vontades. Tem alguém que está acima de suas vontades. A vontade de quem diz que a vontade é livre é tão estúpida que não dá para entender se você vive nesse mundo ou se depende de alguém. Esse alguém foi quem lhe gerou, foi quem lhe criou e é quem lhe mantém de tudo. Então, esse alguém que lhe mantém de tudo merece respeito e obediência. Esquece que a vontade tem limite e por isso esquece que existe alguém que ele fez e que existe alguém que ele mantém de tudo e que esse alguém merece obediência, respeito e atenção. Mas a vontade embrutece o animal de uma tal forma que o animal racional fica cego, se baseando somente na vontade e dizendo: a vontade é livre, a vontade é livre, mas tem limite.
e por abusarem e por passarem do limite é que estão penando e sofrendo. Esses assim fazem o seu julgamento estupidamente à sua maneira e ao seu jeito e criam uma convicção do seu jeito e se prejudicam por não conhecerem totalmente a natureza, por não conhecerem o porquê que vivem e o porquê existem todas essas classes de categorias de animais diferentes uns dos outros. Desconhecem por completo a lei natural da natureza, de que tudo se transforma e nada se acaba. Se transformam em seres de vidas diferentes, em classes inferiores, e por isso, bicho irracional de todo tamanho e de todas as formas, a hierarquia das classes. E aí está a última chance para recuperação do animal racional, para que o animal volte a ser o que era no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Ser racional, puro, limpo e perfeito, porque tudo é racional. Se trata de uma deformação e degeneração e poluição racional. Mas o bicho nasce nesse mundo sem saber por que nasceu nesse mundo, sem saber o porquê que existe esse mundo, sem saber de onde veio nem para onde vai, sem saber de onde esse mundo veio e para onde esse mundo vai. Nasce nesse mundo como um condenado a sofrer e um condenado à morte, por ser bicho racional e não procura saber o porquê. Vive igualmente a um bicho por não saber o porquê de sua existência, como um outro bicho qualquer. Não sabe dizer o porquê da existência do mundo em que vive, como outro bicho qualquer. Da toca para o trabalho, do trabalho para a toca, da toca para os passeios, dos passeios para a toca. Resume a vida nisso, vivendo como um idiota, vivendo como um outro bicho qualquer, que não sabe dizer o porquê de sua existência, que não sabe dizer o porquê do mundo em que vive. Vive igualmente a um bicho, sofrendo, penando, sem coisa alguma conhecer. Isto é que é o mais triste, de viver sem saber o que está dizendo, de ter vida e não saber o porquê da vida, de existir nesse mundo e não saber o porquê existe, sem saber quem lhe fez assim, sem saber quem lhe gerou, quem lhe criou, quem lhe mantém de tudo. Quem pensa como um verdadeiro bicho, nada disso quer saber. Ainda diz com a maior indiferença a tudo e ingratidão: eu não mandei que a natureza me fizesse assim. Se ela me fez assim, é porque ela quis fazer. Se ela fez assim, agora tem que me manter. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para me fazer. Eu não pedi para me fazer assim. Portanto, quem me fez é que tem que me manter, para ver o que é o bicho. Então, quem pensa dessa maneira e procede desse jeito, para onde vai? Para classes inferiores. Se a natureza não me quisesse aqui, que não me fizesse. Se não me quisesse, que não me fizesse. A natureza agora tem que me aguentar, porque eu não pedi que me fizesse. Agora, uma mentalidade grosseira, nessas condições, com esse embrutecimento, com essa ingratidão toda, com essa convicção embrutecida, qual é o resultado? Descer para as classes inferiores. Amanhã é um porco, aí é que está bom. Amanhã é uma barata, aí é que está bom.
Amanhã é uma cobra. Aí é que está bom. Amanhã é um urubu comendo carniça. Aí é que está bom, porque não aceita o direito, não aceita o bem, não aceita a razão justa e certa. Cria a razão e faz a razão a seu modo e maneira de pensar. E é por isso que está aí a fase de liquidação, porque tem bicho racional de toda ordem. Tem os bons, tem os maus, tem os perversos e tem os monstros. E de forma que todos são diferentes e por isso todos pensam desiguais e por isso uns procuram se salvar e outros não. Uns procuram só fazer o bem e outros, ao contrário, só procuram fazer o mal. E de forma que todos pensam diferente. Uns querem voltar para o seu mundo de origem, o mundo racional, porque não suportam mais essa vida de sofrimento e não aguentam mais sofrer. E outros ainda querem sofrer mais em outras classes inferiores. E, por isso, uns procedem bem e outros procedem mal. E os que procedem mal vão para classes inferiores. Os que procedem bem voltam para o mundo racional. E por isso estão aí as duas fases, uma de recuperação do animal racional e outra de liquidação. Os que estão na fase de recuperação sobem e os que estão na fase de liquidação descem para as classes inferiores. Esses são os que não respeitam ninguém e não obedecem ninguém e julgam e pensam que respeitam e obedecem. Somente julgam e pensam. E assim o mundo racional aguardando a recuperação do animal racional para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim o mundo é uma casa de prisioneiros da matéria, presos à matéria sem saberem o porquê, que aí estavam presos. E, por isso, vivendo sem saber por que viviam, sendo como são, sem saber por que assim são. Presos aí pela matéria, sem saber o porquê dessa vida de matéria. Então, viviam perguntando uns para os outros: por que nós estamos presos aqui pela matéria, com essa liberdade provisória? E que depois vamos presos para debaixo do chão. Liberdade provisória, porque a vida se acaba de um momento para o outro, e presos desta maneira na matéria, sem saber o porquê, somos de matéria. Somos de matéria sem saber o porquê assim somos. Ninguém nunca descobriu o porquê a vida assim é, e o porquê todos assim são. Somos um tudo inconsequente por viver de formas que não somos. E por isso vivemos de aparências para aparentar o que não somos. Uma vida que surgiu, a nossa vida, assim, sem que nós possamos saber por que a vida surgiu assim. E vivemos mergulhados nesta insatisfação por não sabermos o porquê todos assim são. Todos sabem muito, mas da verdade das verdades ninguém sabe. Ninguém sabe coisa alguma. Desta maneira, a vida provocou uma insatisfação muito grande em todos, por ninguém saber ao certo o porquê da vida. Estamos aqui, vivemos aqui, mas não sabemos o porquê aqui estamos. Parecemos que tudo somos, mas na realidade nada somos. Desta forma, realmente, a vida se tornou sem valor, por ninguém saber o porquê da vida. Sabemos muito, mas na realidade não sabemos nada.
Porque ninguém sabe o porquê surgiam deste nada, e de forma que, na realidade, ninguém sabe nada. Sabemos que somos uns dos mais monstruosos seres da vida, por nós próprios nos considerarmos uns parasitas dos mais monstruosos sobre a face da terra, destruindo tudo o que não fizemos, sacrificando tudo o que não fizemos, e não sabemos quem fez. Formamos este modo de vida para aparentemente viver, mas a inconformidade é muito grande por ninguém saber por que vive, e quem não sabe por que vive sofre muito, padece muito, pena muito, e de forma que, vivendo assim, tínhamos mesmo que viver como vivemos, desconfiados de tudo, assombrados e com medo de tudo, por não sabermos o porquê estamos vivendo, cismando com tudo, com receio de tudo. Tínhamos mesmo que viver numa expectativa que nos deixava atormentados por a inconsciência permanecer, a dúvida de tudo, a indecisão de tudo, a incerteza de tudo, e desse jeito a vida não satisfazia o sacrifício que se fazia para poder viver, a ponto de muitos fracos de ideia dizerem: se a vida depende assim de tanto sofrimento para viver, eu prefiro é não viver. E chegando dessa forma ao desânimo da vida, perdendo a coragem de enfrentar a luta da vida, o caso de muitos se tornarem desgostosos e encontraram tanta dificuldade para viver que acabaram desistindo, dizendo: a vida é uma ilusão perdida, e quem perde tempo com esta vida está perdido, porque nós aqui estamos perdidos. Não sabemos de onde viemos nem para onde vamos. Estamos aqui perdidos, em cima dessa terra, sem saber o porquê dela, sem saber o porquê de nós. E assim a vida sempre foi, de uma forma encantadora, todos vivendo nesse encanto profundo, onde não sabiam que eram encantados, julgavam muitas vezes que estavam certos e que a vida era essa mesma, e depois em contradição, por não saberem o porquê da vida. Se nós não sabemos o porquê da vida, como dizer que a vida é essa mesma? Então, nesse encanto pavoroso, por não saberem o porquê dele, vivendo acorrentados pela matéria, julgando que a vida, por ser de matéria, fosse a vida verdadeira. Na mesma hora, em contradição consigo mesmo, e dizendo: nós não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos, nem muito menos o porquê assim somos. E como podemos dizer que a vida é essa mesma, sem sabermos o porquê aqui nascemos e porquê aqui vivemos? Se não sabemos o porquê aqui habitamos, não podemos dizer que a vida é essa mesma. Nós não sabemos o porquê vivemos aqui neste mundo. Não sabemos o porquê dele. Como é que podemos viver em um mundo sem sabermos o porquê dele? Falamos assim por sermos verdadeiros inconscientes, e por sermos inconscientes, não sabemos coisa alguma a respeito da nossa existência. Existimos, mas não sabemos por quê. Dessa forma, vivemos sob o domínio da inconsciência, pois se nós não sabemos o porquê desse mundo que vivemos, como podemos ter consciência do que
dizemos do que falamos. A vida é um mistério, e onde há mistério, ninguém tem consciência do que faz, do que diz. O mundo é um mistério. Ninguém nunca desvendou o porquê do mundo. E quem nada conhece, e quem nada sabe de si e de tudo que existe, não tem consciência, porque nada conhece a seu respeito. Não pode se conscientizar com uma base lógica capaz de provar tudo o que diz, para então provar que tem consciência. Quem não sabe o que diz, quem não sabe o porquê existe, não pode ter consciência formada. E não tendo consciência formada, é um inconsciente. E assim a vida, formada nessas condições obscuras, tinham que sofrer muito por coisa alguma saberem da vida. Não sabiam de onde vieram, nem como vieram, nem por que vieram, nem para onde vão, nem como vão, nem por que vão. Não sabiam coisa alguma, e, por isso, a vida, todos viviam na incerteza de tudo, e por viverem na incerteza de tudo, viviam sempre desconfiando de tudo. E desse modo e forma de viver, tinham mesmo que sofrer muito e penar muito, como aí estão. A vida não tinha princípio nem fim, porque não conheciam o princípio verdadeiro nem o fim, então julgavam tudo a seu modo de ver, a seu modo de interpretar, a seu modo de julgar, a seu modo de pensar. Constituíram um modo de viver pela forma mais prática de ver e sentir as coisas e julgar a seu modo. E assim a vida se constituiu de uma forma tal que a insatisfação sempre existiu, e sempre aumentando e se agravando, chegando a um ponto de desentendimento completo, porque cada um criando seus pontos de vista diferentes, entrando em choque uns com os outros, havendo então o desequilíbrio por todos pensarem diferente. E por pensarem diferente, havendo sempre a discordância, e havendo sempre a discordância uns com os outros, porque cada um criando o certo a seu modo, à sua maneira, a criação das ideias, de cada qual ter as suas ideias, de cada qual ter os seus ideais, e dessa maneira fundindo uma confusão entre todos, porque todos querem estar certos, ninguém quer estar errado, e desta forma o barulho formado de uns contra os outros. Dessa maneira vem se arrastando o mundo, que as confusões são de longas eras e de veteranos séculos. As confusões, as contendas, as brigas já vêm de longas eras e veteranos séculos. Nunca pôde existir paz, porque cada qual criando as suas formas de acertar, e tudo até hoje por acertar, desde longas eras e veteranos séculos, procurando acertar, já vem há milênios. Até hoje ninguém acertou, os desacertos continuam, e já vem todos há milênios procurando acertar, e nunca conseguiram. Então, tudo isso é muito antigo. As brigas, as confusões, as contendas, as demandas de uns contra os outros já vêm de veteranas eras e de longos séculos. Então, dantes é porque eram atrasados e muito atrasados. E agora é porque, se estão tão adiantados, muito adiantados, dantes as guerras não cessavam porque eram atrasados. E agora é porque tudo por a junção criada está completamente em curto
e tudo, estando em curto, não pode funcionar normalmente. Depois que esse curto for desfeito, então entra tudo na normalidade. Depois que todos estiverem ligados na energia racional, está tudo normalizado, porque são de origem racional e a verdadeira energia do animal racional é a energia racional, mas estão em curto, porque o curto está com a ligação errada, a energia elétrica e magnética, pois são de origem racional. A energia verdadeira do animal racional é a energia racional e não a elétrica e magnética. Agora, depois que se ligarem à energia natural do seu ser verdadeiro, que é a energia racional, então sim, termina o curto, todos se entendendo e todos se compreendendo. A energia elétrica e magnética é a energia do animal irracional e não do animal racional. O animal racional ligado na energia do animal irracional tinha que viver em desacerto sempre, por estar em curto, e estando em curto, nunca acertaria com coisa nenhuma. E assim vem ao mundo a veteranas eras e há longos séculos, procurando acertar até hoje e nunca acertaram, por a humanidade estar em curto com a ligação errada. A energia do animal racional é a energia racional e não a energia do animal irracional. A energia elétrica e magnética é de forma que todos têm que se ligar à sua verdadeira energia, a energia racional, por meio do conhecimento de cultura racional, porque uma das causas que o animal racional ficou ligado à energia racional, uma das causas, o alfabeto artificial. O alfabeto artificial firmou e confirmou essa ligação errada e agora com a cultura racional conseguem se ligar na energia do seu verdadeiro natural, a energia racional. Desde os primeiros passos do alfabeto artificial, houve a ligação elétrica e magnética do animal racional. E por o alfabeto artificial vir mantendo essa ligação errada, é que nunca tiveram condições de encontrar a causa dos desacertos da humanidade, que assim já vem há milênios e sempre todos procurando acertar, como estão aí até hoje, e desta forma falharam todas as experiências para encontrar as causas dos desacertos de tudo. Falharam as pesquisas para encontrar a causa do desacerto de tudo, que era a humanidade estar em curto, por a ligação do seu verdadeiro natural está errada. Então, tudo falhou. Falhou a ciência filosófica e científica. Falharam as experiências. Falharam as pesquisas para encontrar a causa do desacerto e do desequilíbrio. E por isso, desde os primórdios tempos dessa civilização, que tudo vem em contradição, que tudo vem em confusão, que tudo vem em tremendos desacertos. Tudo isso por se basearem nesse alfabeto artificial. O alfabeto artificial é o alfabeto da multiplicação do mal. E por ser um alfabeto da multiplicação do mal, é que desde os primórdios dessa civilização ninguém tem paz, ninguém tem sossego. Sempre as guerras, sempre as lutas, sempre as brigas, sempre as questões, sempre os desacertos e as multiplicações dos desacertos e as multiplicações das ruínas da humanidade. O alfabeto artificial sempre manteve os males da humanidade, a confusão, as brigas, o desentendimento, as guerras, o desequilíbrio de todos. O alfabeto que sempre multiplicou as ruínas da humanidade. E aí está.
ninguém se entende, ninguém se compreende, uns contra os outros, liquidando uns aos outros, liquidação física, moral, financeira, natural e do próprio artificial, mantedores das aparências. A aparência é um ser dos artifícios, e de forma que, desde há muito, tudo isso concorreu para que o bem só no nome e o mal se multiplicando sempre. E dessa maneira, tudo falhou, falharam as experiências, falharam as pesquisas, falhou o alfabeto artificial, por as ruínas anularem tudo, o desequilíbrio proporcionado por tudo isto, que parecia ser bom somente na aparência, e tudo caiu no ridículo. Da forma em que o mundo pega fogo, tudo isto só serviu para pôr fogo no mundo, para a destruição da própria humanidade, como aí estão uns contra os outros as bombas arrasadoras. E, afinal, a loucura dominou os seres de uma tal maneira que a desumanidade é o brilhante do mundo. Tudo isto porque eram encantados, e por serem encantados nunca souberam o porquê que existem. E por serem encantados nunca souberam porquê que este mundo existe. E por serem encantados não poderiam nunca acertar. E por serem encantados é que vinham vivendo em completo desacerto. E por serem encantados é que desconheciam o verdadeiro natural e viviam de aparências. E por serem encantados é que estão vivendo dessa maneira insuportável e irresistível de viver, vivendo de uma maneira contra si mesmo, e por isso todos são contra si mesmo e contra os outros, uns contra os outros. Tudo isto por a humanidade viver em curto. Enquanto estivesse em curto, não podia haver união, a não ser tudo, aparência, tudo superficial. Hoje aí em suas mãos o desencanto, o acerto do verdadeiro natural. Desencantou-se, desfez o curto-circuito, e agora, com a ligação certa, na energia certa é que vão começar a acertar, mas enquanto estavam tudo em curto, ninguém podia acertar. E por isso vem o mundo há milênios no mais completo desacerto. Vem o mundo de veteranas eras e longos séculos, sempre no maior desacerto, procurando sempre acertar, e os desacertos sempre a se multiplicar. E assim, hoje, tudo se ajustando em seu verdadeiro lugar, por estar aí em suas mãos, como endireitar e como em tudo acertar. A humanidade, em curto, ninguém se entende, ninguém se compreende, a não ser tudo passageiramente. Hoje são amigos, amanhã são inimigos. Hoje gostam, amanhã não gostam. Hoje estão vivendo bem, amanhã estão vivendo mal. A humanidade em curto. Não pode haver ligação certa e correta. Não pode haver satisfação. Todos insatisfeitos. Por a humanidade estar em curto, a causa de todos estarem insatisfeitos é todos estarem em curto-circuito. O corpo humano ligado a uma energia que não é a sua, e sim do animal irracional. Então, ligados à energia do irracional, tinham que viver pior do que os irracionais, por serem livres pensadores. E aí a agonia de todos, os sofrimentos de todos, a insatisfação de todos, todos satisfeitos aparentemente, mas verdadeiramente insatisfeitos. E assim, na vida, se decorreram todas essas eternidades, sem ninguém saber por que vivia, sem ninguém saber por que existia nesse mundo, sem ninguém saber o porquê desse mundo, sem ninguém saber o porquê de sua existência neste mundo. E de forma que, na vida,
Decorreram todas essas longas eternidades, todos esses veteranos séculos, e nunca conseguiram ter noção justa e certa do porquê que assim são, cheios de sabedoria, mas do alfabeto artificial. A sabedoria artificial, a sabedoria do artifício. Nessas condições, ninguém mesmo do natural verdadeiro sabiam, e por isso sabiam que eram assim, mas não sabiam por que eram assim. E de forma que tanta sabedoria para nada de certo saber. Sabedoria do alfabeto artificial, sabedoria aparente, e aparências não são verdades, e artificial muito menos, e por isso tudo se acaba por tudo ser aparência, por não ser verdade natural, que é a verdadeira verdade, e sim artificial. E desta forma a vida de todos tinha que ser um pandemônio, e todos e tudo tinha que viver feito demônio em figura de gente, por viver de aparências, por viver de maneira artificial. E dessa forma, a vida se apresentava com tantos empecilhos, com tantas dificuldades, com tantas impossibilidades, que se tornava difícil viver por viverem. É como estão vendo uns contra os outros, porque a insatisfação está em todos. Os motivos causados pelos artifícios são tantos que a mediocridade se torna muito maior. Então a vida era igual à de Ferrabras, que não suportava a vida porque era correto demais. Então diziam: a lei de Ferrabras não falha, ou é ou não é. Ferrabras não suportava as aparências. Dizia Ferrabras: as aparências é a pessoa se fantasiar daquilo que a pessoa não é. As aparências é a pessoa se apresentar como formosa e na realidade, no natural, é completamente horrorosa. Então Ferrabras não suportava aparências, e assim o mundo, diante dessa decadência das aparências, todos têm que procurar o certo e deixarem o errado, que o errado não tem mais jeito, o errado vai de mal a pior e o certo vai de bem a melhor. O certo tem a sua memória tranquila e certa, o errado tem a sua memória pegando fogo. Mas o erro tinha que sempre existir, porque o certo dos certos ninguém conhecia. A energia racional ninguém conhecia. Malmente, aparentemente, conheciam existir a energia elétrica e magnética. Sabiam que existia o raciocínio, mas não sabiam qual era a energia do raciocínio. Sabiam que eram animais racionais e que só funcionava o pensamento desequilibrado, descoordenado, mas não conheciam o raciocínio. Raciocínio é do mundo racional e o pensamento é do mundo do irracional, da energia elétrica e magnética. Então funcionavam como irracional, por estarem ligados à energia do irracional, por funcionar o pensamento desregulado. Aparentemente parecia que regulavam, mas verdadeiramente ninguém regulava, porque o livre pensador não regula, devido o pensamento ser desregulado, por pertencer a esta natureza deformada e por ser deformada, desregulada. E dessa forma o pensamento não podia regular por a natureza do irracional não regular. E por isso viviam atordoados a vida inteira, por viverem desregulados aí dentro dessa fogueira, fogo de noite e fogo de dia, e a evolução e o progresso do fogo só podia reunir os males do elétrico e magnético, e daí a confusão do ser humano consigo mesmo. E dessa forma, o mundo virou uma senzala de desregulagem, e por serem desregulados,
sofrimento de todos os lados, e por assim viverem a vida entrando no cansaço e tudo sendo reduzido ao nada ser, por aparências não serem verdades.